Alguma vez passou pela sua cabeça como é que o governo usa dados tão pessoais, tipo CPF, histórico de saúde e essas coisas? Pois é, existe um manual de regras bem sério para isso. Vamos mergulhar juntos no capítulo 4 da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa famosa LGPD, e entender exatamente como essas informações devem ser protegidas. Para a gente desvendar essa lei, nosso roteiro vai ser simples. Primeiro, vamos ver os deveres básicos do governo. Depois, a gente passa por uma exceção importante, que são as estatais, e entende como funciona o compartilhamento de dados. E por fim, a gente descobre quem fiscaliza tudo isso. Vamos lá! Ok, começando pelo começo, pela base de tudo. Quais são as obrigações fundamentais do setor público? A lei define um pilar central que, na verdade, orienta toda e qualquer ação do governo quando o assunto são os nossos dados. E esse princípio que guia tudo é uma ideia bem poderosa, sabe? Funciona como se fosse uma bússola, para garantir que as informações de cada pessoa sejam sempre usadas do jeito certo. E a resposta está em duas palavras: finalidade pública. Resumindo de um jeito bem simples, qualquer uso dos dados pelo governo tem que ter um objetivo claro de servir à população e de executar suas funções legais. E ponto final, nada além disso. E isso, na prática, se transforma em deveres bem claros para os órgãos públicos. Eles são obrigados a ser transparentes, informando como usam os dados, têm que nomear uma pessoa responsável por essa proteção e, claro, precisam garantir que todo cidadão possa acessar suas próprias informações. O foco é total em transparência e responsabilidade. Agora, a lei entra numa área bem interessante, um pouco mais complexa, e aquelas empresas que são do Estado, mas competem no mercado como qualquer outra, tipo bancos e empresas de energia. Será que as regras para elas são as mesmas? E aqui a gente vê uma divisão bem nítida. Quando essas empresas estatais estão competindo no mercado, vendendo um produto ou um serviço, elas seguem as mesmíssimas regras de uma empresa privada. Agora, se elas estão executando uma política pública, tipo um programa social, aí a história muda. Elas precisam seguir as regras mais rígidas, as do setor público. Ou seja, o papel que elas estão desempenhando naquele momento é que define as regras do jogo. Para que o governo seja eficiente, é claro que diferentes órgãos precisam trocar informações entre si. Mas, como garantir que esse compartilhamento seja feito com segurança e sempre para o bem comum? A lei é bem rigorosa quanto a isso. A palavra-chave aqui é interoperável. A lei exige que os dados do governo sejam organizados de um jeito que permita que eles conversem entre si. Mas calma, isso não é um convite para todo mundo acessar tudo. Esse compartilhamento só pode acontecer por motivos muito específicos, sempre com o interesse público em primeiro lugar. Então, esse compartilhamento não é aleatório de jeito nenhum. Pensa assim, o Ministério da Saúde pode compartilhar dados com o da Educação para uma campanha de vacinação nas escolas, por exemplo. Isso é uma política pública específica. Mas ele não poderia, de jeito nenhum, entregar esses dados para outro órgão sem uma finalidade legítima e muito bem definida. Agora chegamos a um dos pontos mais críticos da lei. Quando é que o governo pode passar dados de cidadãos para uma empresa privada? A regra geral, a resposta inicial da lei, é um sonoro não, é proibido. A lei cria uma barreira bem clara para proteger os dados pessoais de qualquer tipo de exploração comercial. Mas a própria lei reconhece que em algumas situações bem específicas e muito controladas, essa troca de informações é necessária para o bem público. E essas exceções são super bem definidas. Por exemplo, quando o governo contrata uma empresa para fazer um serviço público ou quando é para prevenir uma fraude. O ponto principal é que são situações limitadas e qualquer contrato que permita essa transferência tem que ser transparente e informado para a autoridade nacional. E tem mais, hein? Além dessas exceções, existe a regra de ouro da proteção de dados, o consentimento. Em muitas situações, a transferência para uma empresa privada só pode rolar se o titular dos dados, a pessoa, concordar com isso de forma clara e bem informada. Certo? Muitas regras, muitos deveres, mas aí fica a pergunta, quem é que garante que o governo está mesmo seguindo tudo isso? Vamos conhecer o órgão fiscalizador. Essa responsabilidade toda cai nas mãos da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela o órgão central que tem poder para investigar, auditar e, se for preciso, até aplicar sanções nos próprios órgãos do governo para garantir que a LGPD seja cumprida. E a capacidade de ação da ANPD é bem interessante. Os poderes dela são progressivos. Ela pode começar só pedindo informações, sabe? Depois, se algo estiver errado, ela pode notificar formalmente e exigir uma correção. E ela também tem esse papel de aconselhar, de sugerir as melhores práticas. É uma abordagem que vai da investigação até a orientação. Bom, depois de passar por todas essas regras,
qual é a mensagem mais importante que fica? O que a gente realmente precisa levar daqui? No final das contas, o que esse capítulo da LGPD busca é construir confiança. Numa era em que tudo é digital, ele cria um equilíbrio que é essencial entre a necessidade que o Estado tem de usar dados para governar e o direito fundamental que cada um de nós tem à privacidade. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Conforme os serviços públicos ficam cada vez mais dependentes de dados, como é que a gente, como sociedade, garante que essa tal de finalidade pública continue sempre servindo ao interesse de todos? Essa é a grande questão para o futuro da nossa cidadania digital.